Abra então, quero ver se a igreja está atenta aí. Abra então a palavra de Deus. Marcos, olha, o povo hoje já está acostumadinho. Marcos capítulo 1, verso 14. Marcos 1,14. Sabe, irmãos, como eu disse, eu quero de vez em quando estar ministrando sobre esse tema, que é o reino de Deus, porque é a principal mensagem que Jesus pregou. Às vezes nós pregamos muito sobre o que Jesus falou pouco. Às vezes nós insistimos e pregamos muito a respeito de assuntos que Jesus falou pouco, e falamos tão pouco sobre aquilo que era o assunto, a pregação principal de Jesus. Então o que nós queremos hoje é falar daquilo que é a pregação principal, era o centro da mensagem de Jesus, e está aqui, Marcos 1,14, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Senhor Deus, lemos a Tua palavra, e eu peço a Deus graça, unção, ousadia, para falar aquilo que é a Tua vontade, que o Senhor fale conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, amém. Irmãos, há uma frase que eu amo, que Deus me deu, que diz assim: a glória de um rei é expandir o seu reino. Amém? Queria que você repetisse isso: a glória de um rei é expandir o seu reino. Lembra dos filmes medievais, aqueles filmes de reis, aonde eles travam grandes batalhas, para quê? Para conquistar novas terras, para conquistar novos reinos, expandir o seu reino. A glória de um rei é expandir o seu reino. E quando nós vemos a mensagem que Jesus prega, nós compreendemos desde o início da história que a vontade de Deus era expandir o seu reino. Ele criou os céus e a terra, colocou o homem para morar num jardim chamado Éden, e ali então ele expande o seu reino, o reino dele, que é o reino dos céus, ele expande para a terra, ele coloniza a terra. Colonizar é quando você vem de um outro reino e traz toda a cultura deste reino para uma nova terra. Foi o que Deus fez, trazendo a cultura dos céus para a terra. Amém, igreja? Então fala mais uma vez comigo: a glória de um rei é expandir o seu reino. É o que Deus está fazendo a cada dia, e é o que nós permitimos para que Deus faça em nossas vidas, nessa igreja e na cidade de Divinópolis. Venha a nós o teu reino. Fala comigo: venha a nós o teu reino. Vamos lá, 1, 2, 3 e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nós vemos aqui que Jesus saiu por toda a Galiléia, dando continuidade ao ministério de João Batista, pregando a mesma palavra de João Batista, o Evangelho de Deus. O Evangelho significa boas novas, e muitas vezes nós falamos que esse Evangelho é o Evangelho da salvação, é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho da cruz do Calvário, é o Evangelho do sangue de Jesus que nos purifica. Ei, deixa eu te falar uma coisa: tudo isso que eu falei, que é o Evangelho, e que muitas vezes nós pregamos sendo o Evangelho, na verdade é uma porta de entrada para uma nova realidade. Epa, vou repetir: tudo isso que eu falei, que a gente diz que é o Evangelho da cruz, o Evangelho do sangue de Jesus, o Evangelho da salvação, o próprio Jesus, ele disse que ele é a porta, ele é o caminho, a verdade, ou seja, ele é a porta para uma nova realidade. O Evangelho que Jesus pregava não era este, porque isto é apenas uma porta. Que Evangelho é este?
no verso 15, ele nos conta, Marcos nos conta, dizendo: o tempo está cumprido, ou seja, chegou, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, mude. Esse arrependei-vos, gente, é mudar a tua forma de pensar. Mude a tua forma de pensar e creia neste evangelho. Qual evangelho? O evangelho do reino de Deus. Qual é o evangelho? O evangelho do reino de Deus. Responde, qual é o evangelho? O evangelho do reino de Deus. Olha como que é importante nós entendermos então esta verdade. O reino de Deus. Agora deixa eu te falar o que não é o reino, para que você entenda. Porque quando nós falamos sobre reino, nós pensamos já num local geográfico. Será que é lá então em Jerusalém, as terras de Israel, consideradas terras santas? Uma vez uma mulher samaritana pergunta para Jesus: aonde que nós devemos adorar? Aonde que está o centro do reino para que nós possamos adorar? É aqui em Samaria, porque os meus pais adoram aqui, ou é lá em Jerusalém, porque lá fica o templo? Aonde que é? E Jesus disse: não é lá e nem cá, ou pode ser até nos dois, porque não é mais um local geográfico, mas é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não é mais um lugar, é uma condição, é um tempo. Quando nós falamos que é chegado o reino de Deus, não estamos falando de um reino físico, mas o tempo que Jesus inaugura após a cruz do Calvário. Este tempo que após a cruz do Calvário se inicia, que é a aliança, ou a nova aliança no sangue de Jesus, iniciou esse tempo da manifestação do reino de Deus na terra. Não é mais um local físico, geográfico, mas é um tempo, e nós estamos vivendo este tempo, amém? Fala assim: eu estou vivendo esse tempo. Você está vivendo esse tempo. Então não é mais um lugar, mas é um tempo que nós estamos vivendo, e que aqui entra um mistério de Deus. Nós estamos vivendo e ao mesmo tempo nós aguardamos. Como assim? O reino de Deus é presente ou é futuro? O reino de Deus é algo vindouro, quando Jesus voltar nas nuvens, a igreja subir, e então Jesus irá reinar sobre essa terra juntamente com a igreja? Sim, é isso que a Bíblia nos ensina, esse reino vindouro. Mas também a Bíblia nos fala que nós podemos adiantar este reino para os dias de hoje, de uma forma espiritual. Nós já vivemos o reino de Deus. O próprio Jesus disse isso: o reino já está entre vós. Por quê? Porque aquilo que é algo futuro, pela fé, nós podemos adiantar e viver nos dias de hoje. No reino futuro não há enfermidades, mas nós já podemos adiantar pela fé, orando para que as enfermidades saiam de uma pessoa e ela é curada naquele momento, porque nós adiantamos aquilo que é uma bênção futura, de um novo corpo sem enfermidade, para os dias de hoje. Nós podemos trazer aquilo que é futuro para os dias de hoje, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Irmãos, parece difícil, parece confuso, mas não é. Jesus, ele disse: buscai o reino de Deus. Ele disse: venha a nós o teu reino. Ele está dizendo que quando nós permitimos que a vontade dele, que é a cultura do reino de Deus, que é a vontade do rei, se estabeleça naquele lugar, o reino se estabelece. E isso nós podemos e devemos fazer hoje, agora, viver o reino de Deus hoje. Esta é a vontade de Deus. A ênfase de Jesus, ele nunca pregou: olha, um dia vocês vão morar no céu. A ênfase de Jesus sempre foi: ore para que o céu venha para a terra, para que o céu toque a terra. A ênfase da mensagem de Jesus sempre foi que o céu se abrisse
e que a vontade dEle, a glória dEle se manifestasse no meio de nós. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Irmãos, isso é lindo, e nós precisamos, viver esta verdade. Irmãos, eu quero aqui dar uma caminhada com você na história do plano de Deus a respeito do reino, e aqui eu já estou encerrando. Entenda que desde a criação, Deus já queria, como eu disse no início, expandir o seu reino e trazer o seu reino para a terra. Ele criou os céus e a terra, e no meio dos céus e da terra Ele colocou um jardim. Esse jardim, conhecido como Jardim do Éden, era um local onde Deus se manifestava, e ali naquele jardim Ele coloca um homem e uma mulher, o Adão e a Eva, para quê? Para se relacionar com Ele. Aquele jardim se tornou uma extensão dos céus, aquele jardim se tornou o céu na terra. É como se fosse uma interseção. Você lembra lá daquela matéria na escola? Eu acho que é geometria, né? Onde se ilustrava assim 2 círculos, né? 2 áreas, aonde essas duas se encontram, aquele meio aonde as duas se sobrepõem, ali é a interseção, é aquele local. Imagina então esses 2 círculos, a terra e o céu, e o local aonde um sobrepõe sobre o outro, aonde um se encontra com o outro. Esta interseção é o local aonde era o Jardim do Éden, aonde Deus manifestava a sua glória, aonde Deus habitava, era a extensão dos céus aqui na terra. Quem está comigo aí, deixa eu ver. Acompanha aí, meu irmão. O Jardim do Éden, a interseção, o encontro do céu e da terra, o reino de Deus, colonizando. Só que Adão e a Eva resolvem criar uma independência do reino. Nós não queremos mais estar submissos à vontade de Deus, queremos ser independentes. Comeram do fruto, pecaram, desobedeceram a Deus. Deus expulsou, retirou o homem e a mulher daquele lugar que era a interseção, o local do encontro do céu e da terra. Mas fala assim comigo: Deus não desistiu deste projeto. O que Deus faz? Leva o seu povo para um deserto, e Moisés, ele sobe no cume de um monte, que era o Monte Sinai, e aquele cume daquele monte se torna de novo como o Jardim do Éden. Era onde Deus vinha e manifestava a sua glória e se relacionava com o homem. Aquele cume do monte é a interseção aonde Deus se manifesta na terra. Mas Deus não queria um encontro apenas com um homem, Ele queria ter com toda uma nação, com um povo. Então Deus manda para Moisés: Moisés, constrói um tabernáculo, e nesse tabernáculo, que vai ficar no centro, no meio do arraial, vai ter um local que se chama Santo dos Santos, e este local vai ter a Arca da Aliança, aonde será esta intercessão, aonde o céu toca a terra, aonde a minha presença será manifestada. Mas o homem, aquela nação de Israel, continuou desobedecendo, desagradando a Deus. Do tabernáculo veio o templo, aonde havia também o Santo dos Santos, o local de intercessão, céu e terra, como era o Jardim do Éden, como era o Monte Sinai, e agora era no Santo dos Santos. Mas por causa do pecado, da desobediência, da rebelião daquele povo, aquele templo foi destruído. Mas fala comigo: Deus não desistiu desse projeto. O que Deus faz? Se por meios humanos sempre há algo que corrompe esse meu projeto, não será mais um jardim, não será mais o cume de um monte, não será um tabernáculo e não será um templo. Disse Deus: eu mesmo vou habitar em carne e vou habitar no meio deles. Próprio Deus se fez homem.
Jesus era esta intercessão. Jesus, quando andava aqui na terra, ele era o encontro do céu e da terra. Por isso, aonde ele ia, milagres e sinais aconteciam, porque era aquele local aonde ele podia adiantar aquilo que é da glória vindoura, do reino vindouro, adiantar para aquele momento. Aleluia. Só que assim como não era apenas um homem, Moisés no cume do monte, mas ele queria uma nação. Ele também não queria apenas um filho aqui na terra, ele queria uma igreja. Aleluia. Fala assim: eu sou esta igreja, eu faço parte desta igreja. O que Deus faz então? Ele pega a partir do momento da cruz do Calvário, quando Jesus derrama o seu sangue, ele se torna esta porta, este caminho, para que você possa viver a experiência de você ser este local, nós sermos este local aonde o céu toca a terra, aonde a glória de Deus se manifesta. Aquilo que está lá no reino vindouro, podemos trazer pela fé para os dias de hoje. Podemos trazer pela fé o sobrenatural. Não andamos mais por meios naturais, mas andamos no sobrenatural. Você era o jardim do Éden, era o monte Sinai, era o tabernáculo, era o templo, próprio Jesus. E Jesus agora diz: eu sou apenas a cabeça, e cada um de nós é o corpo deste que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus na terra, o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Mas deixa eu falar algo, eu não posso terminar sem falar isto. Eu disse aqui durante a conferência Alinhados, em um dos momentos, que Deus não nos chamou a viver uma dupla cidadania, porque muitos confundem, porque nós fazemos parte deste mundo, nascemos neste mundo, nascemos em carne, mas também nascemos em Deus. Então as pessoas às vezes confundem achando, então eu tenho uma dupla cidadania, eu sou cidadão deste mundo e sou também cidadão dos céus. Ei, jovens, adolescentes, homens, mulheres, ei, você não tem uma dupla cidadania. Você não tem como viver os prazeres deste mundo, viver os conceitos deste mundo, dizendo eu sou deste mundo, então eu posso viver, e querer viver ao mesmo tempo as coisas do reino de Deus. Deus não nos chamou a ter uma dupla cidadania, eu tenho direito aos dois mundos. Não! A Bíblia nos fala que nós morremos para este mundo, para vivermos uma nova identidade no reino de Deus, em Jesus. Ei, acorda, igreja, você é cidadão do reino de Deus, você nasceu de novo, você é do Senhor Jesus. Fica de pé, igreja, fica de pé, vamos orar. Você que é cidadão do reino de Deus, você que está trazendo o reino de Deus para a terra, está à sua disposição tudo aquilo que é do reino vindouro, você já pode receber no dia de hoje. Deus tem para a tua vida saúde, paz, alegria, justiça, tudo isso faz parte do reino. Os céus estão abertos e o reino de Deus está se manifestando. Ei, levante tuas mãos e adore ao Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele. E onde estiver, pastor, olha para mim. Talvez você pergunte assim: pastor, ok, eu morri para o mundo, nasci para Cristo, tenho uma nova identidade, mas eu vivo no mundo. Por que então que eu não sou cidadão deste mundo? Por que eu não moro nos céus? Simplesmente porque você foi enviado, você está neste mundo, não mais como cidadão do mundo, um cidadão dos céus.
mas não com a identidade deste mundo, ou uma dupla identidade. Você é um embaixador. Você é embaixador. O que é um embaixador? Embaixador é alguém que é enviado deste país para morar num outro país, não para viver a cultura daquele país, mas para representar o seu país de origem, para defender os interesses do seu país de origem. Você está aqui na terra para representar e defender os interesses do teu país de origem. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus na terra. Não temos dupla cidadania, somos embaixadores. E o embaixador, a terra em que ele mora, o embaixador de um outro país que está no Brasil, o lugar aonde ele está, aquele solo, mesmo dentro do Brasil, ele não é um solo brasileiro, ele é um solo do país dele. Você está na terra, mas aonde você põe teus pés, a sua casa, teu local de trabalho, aonde você está transformando aquele espaço também, um espaço dos céus. A tua casa é uma extensão dos céus, a tua família é uma extensão dos céus, o local do teu trabalho é uma extensão dos céus, porque os céus estão abertos e o sobrenatural vai acontecer em você e através de você. Oh, glória a Deus!